ao meu canal. Mais uma vez estamos trazendo aqui um assunto que está sendo muito discutido no âmbito das empresas e também dos trabalhadores. Nesses últimos dias, de quinta-feira para cá, recebi várias consultas e muitas delas repetitivas em relação à decretação da antecipação dos feriados municipais aqui na cidade de São Paulo no primeiro momento. Como foram muitas as questões, eu achei por bem fazer esse vídeo e tentar trazer aqui alguns esclarecimentos das principais dúvidas que ali surgiram. Nós temos que sempre ter em mente que tudo que está se tentando fazer é uma forma de combater a pandemia. Com o agravamento que estamos vivenciando aí nos últimos dias, a necessidade de reforçar o isolamento, como muitos especialistas assim estabelecem, está sendo muito grande. E nós temos sempre que pensar nos dois aspectos: a preservação da vida, a preservação das pessoas, da empresa, enfim, tentar montar um equilíbrio. E uma das formas que o governo municipal achou por bem estabelecer é um isolamento, esse isolamento através de um feriado prolongado. Um feriado prolongado que atinge 10 dias no seu total. Esse decreto ele foi publicado no dia 19/3, é o decreto 60.131 de 2021, refere-se somente à cidade de São Paulo. Nós não temos ainda, pelo que eu sei, até a última consulta feita, se já foram decretados em outros municípios. É certo que isso será decretado. Há uma preocupação de municípios do litoral em estar recebendo essa população que estaria, entre aspas, numa mini-férias de 10 dias, com já notícias de bloqueio na estrada do imigrante, estrada do imigrantes, a Anchieta e outras. Existem vários pontos que estão sendo analisados. Agora, as principais perguntas são: quem são abrangidos por esse feriado? Na realidade, uma antecipação do feriado é um novo feriado. Tem que ser tratado como sendo um feriado. Então, as empresas que, porventura, tenham que continuar suas atividades, que não tenham como fazer essa paralisação, elas deverão tratar o feriado como realmente é tratado qualquer outro feriado. Aqueles que trabalham e têm nas suas convenções coletivas banco de horas, poderão se utilizar do banco de horas e lançar essas horas trabalhadas no banco de horas para uma futura compensação. As empresas que, porventura, não têm o banco de horas, poderão, pela legislação atual, firmar um acordo com o trabalhador de compensação dessas horas dentro dos próximos 6 meses. E outras poderão realmente, se houver necessidade do trabalho, efetuar o pagamento como horas extras, tendo um custo adicional. Aí surge a pergunta: muito bem, eu pago as horas extras para o trabalhador agora e ele terá um descanso futuro. Nessa situação, o que acontecerá com o funcionário que sair da empresa? Bom, se ele sair da empresa, ele trabalhou no período de feriado, pagou como hora extra, está resolvido. Não, ele não recebeu como hora extra. Ele trabalhou e foi lançado num banco de horas. Automaticamente, ao se rescindir o contrato, vai se pegar o saldo de horas no banco de horas e também pagar como
horas extras trabalhadas. Isso é o que ocorre normalmente em rescisões de contrato. Ah, mas o meu empregado ele está em férias. E agora as férias vão abranger todos esses feriados. Como que fica a situação do trabalhador que está em gozo de férias e que, nesse gozo de férias, todos esses dias eram considerados como dias úteis e agora são feriados? Eu devo desconsiderar do cálculo das férias deles, porque efetivamente esse trabalhador ele não teria que estar trabalhando ou computado nesse período, e quando lá for trabalhar nos ditos feriados oficiais e que foram antecipados, ele estará sendo prejudicado. Então, isso tem que ser tratado caso a caso, situação a situação. Esse assunto das férias é uma situação um tanto quanto delicada, porque a pessoa vai retornar e, no meu entender, essa antecipação de feriado para ele não deve ser praticado. Então, quando lá na frente for comemorado os dias, ele teria esse dia como descanso. Do contrário, ele está sendo prejudicado. Os funcionários que trabalharem, uma pergunta normal, que trabalharem nesses dias, receberão em dobro? Sim. Isso se a convenção coletiva não estabelecer que a jornada em feriados tem que se pagar com 150% de acréscimo, que tem algumas convenções que estabelecem. Do contrário, vão ter que receber em dobro. Uma pergunta também que praticamente já foi respondida. E para quem tiver folga nos feriados, quais os direitos? Bom, quem tem folga nos feriados, eles podem estar compensando. Existem empresas, como uma que me consultou, ela vai estar fazendo um trabalho escalonado. Ela vai dividir a equipe em dois grupos, uma parte trabalha um período desses feriados e outra parte outro período, fazendo com que haja um menor número de trabalhadores se deslocando. Isso acontece muito nas indústrias. Nos outros segmentos que não são considerados prioritários, esses já estão numa situação, vamos dizer, crítica hoje e vão agora simplesmente estar com uma situação teoricamente regularizada, porque é feriado, então não tem expediente, mas vão continuar mantendo seus trabalhadores, pagando seus trabalhadores, mas tendo um alívio no seu custo de previsões, de provisões trabalhistas. Uma outra questão também que surgiu, e essa é um tanto quanto também interessante, e aqueles que estão trabalhando home office? Eles podem continuar trabalhando, eles estão atendendo aí as necessidades de prevenção da pandemia, mas vai passar a ser feriado. Então, para esses casos, também deve ser analisado, e se não for atividade essencial e puder ser feita uma interrupção, é melhor, porque senão é um controle a mais que a empresa vai ter que ter em ter esses trabalhadores com suas horas lançadas num banco de horas, ou a empresa ter que fazer um acordo individual com cada um, estabelecendo a compensação, e essa compensação acontecer em 6 meses. Então, é um trabalho um pouco mais intenso, porque aí é individual e não coletivo. Tudo vai depender da atividade que cada um exerça. Agora, efetivamente, esses dias, que são os dias 26, que é sexta-feira, o dia 29, 30, 31 de março, 1º de abril, que é quinta-feira, aí já emenda com dia 2, que é feriado nacional. Esses 5 dias que eu falei estão sendo feriados
com a antecipação de feriados desse ano, 2 desse ano e 3 do ano de 2022. Isso é o que estabelece esse decreto. Nós estaremos aí com uma interrupção da seguinte forma: trabalha-se até o dia 25 e retorna-se no dia 5. Se não for feito uma documentação, uma comunicação e principalmente dentro dessa necessidade de trabalho, os acordos individuais, e tiveram vocês tudo documentado, isso pode, no futuro, trazer complicações, e mais uma vez, dentro do objetivo da nossa fala constante aqui, você armazenar aí um passivo trabalhista que pode trazer consequências mais dolosas do que hoje nós temos com toda a pandemia. Nós não temos ainda, como eu falei, notícias dos municípios da Grande São Paulo se já decretaram ou não decretaram a mesma situação de antecipação de feriado. Tudo indica que isso será decretado, até por declarações de prefeitos aí de que vão adotar as mesmas condições, mas ficou no vão e não já decretaram. Então ainda não há isso. Minha sugestão é que acompanhem os noticiários. Se houver qualquer mudança, qualquer nova instrução nesse sentido, eu estarei informando aos senhores e senhoras, e vamos tentar combater com esse isolamento aí, segundo os especialistas, combater e reduzir o número de internados e o número de contagiados. Fica aqui meus agradecimentos, espero contar com os senhores e senhoras no próximo vídeo. Continue conectados nos meios de conexão aí eletrônicos, fico à disposição para qualquer sugestão, para qualquer pergunta, caso não tenham sido esclarecidos todas aquelas que foram me passadas. Muitos itens ainda ficam uma forma, uma incógnita, né? Porque ainda não se sabe exatamente o que poderá acontecer, mas é o que nós teríamos hoje para poder tentar ajudar e esclarecer a todos. Até breve.